Nessa continuação da pregação da palavra de Deus, não tem dúvida. Veja bem, ele sabia que João batizava com batismo, Paulo sabia que João batizava com batismo de arrependimento, mas dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo, que era a preocupação de Paulo. Quando ele perguntou para aqueles discípulos, recebesse vós já o Espírito Santo quando cresce? Que eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos, quer dizer, falar que haja Espírito Santo. Mais uma vez vou frisar, ele perguntou, em que vós sois batizados então? Eles dizem, no batismo de João. Então esses dois batismos, mais uma vez eu quero deixar claro para você, existe o batismo no Espírito Santo, que é falar em língua e profetizar, que é em nome de Jesus. Esse batismo em nome de Jesus é o batismo no Espírito Santo, não há dúvida. E o batismo nas águas é o batismo de arrependimento, que é aquele que Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide e ensinai as nações. Primeiro mandou ensinar, ainda tem isso ainda. Tem que passar pelo ensino, tem que discipular. Ensinar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, mesmo que esses três concordem em um só, o batismo no nome de Jesus não é o batismo nas águas, é o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é o batismo de arrependimento. Vamos meditar mais? Olha, veja só. Então ia ter com ele toda a Judéia, província de Gesente do Jordão. E era por ele batizado no rio. Mais uma vez quero frisar na continuação do vídeo. Veja bem, era por ele batizado no rio, confessando os seus pecados. Ali havia os fariseus, os saduceus, que vinha ao seu batismo. João olhava para eles e dizia, eles murmuravam do batismo, né? Eles não tinham costume com aquele batismo. Eles tinham acostumado a batizar as pessoas com gotinha de água na cabeça, né? Não tinha costume com aquele batismo no Rio Jordão, sobre imersão nas águas, né? Tudo indica aqui. Mas João olhava para eles e falava, ô raça de víbora, quem ensinou a fugir da ira futura? Produz fruto digno de arrependimento, viu? E não fica aí dizendo que tem por pai Abraão, não, porque mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Não dá para explicar hoje, mas, né, mais ou menos assim. Olha só. Olha o que ele diz no versículo 10. Versículo 9. Quer dizer 10, desculpa aí. E também agora está posto o machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta e lança no fogo. Ele cortava pela raiz. João pregava duro. Veja bem, nós vamos chegar em Atos ainda, para nós encerrar, né, esses dois vídeos esses vídeos vão para o YouTube. Quero que você tire suas conclusões, eu quero que os irmãos enviem para todo mundo, porque é a pregação da palavra de Deus, principalmente esses dias que nós não estamos cultuando na igreja, nós estamos cultuando em casa, fazendo a obra de Deus assim. Olha o que Jesus dizia, para completar que o que Paulo diz para eles, que João certamente batizou com batismo de arrependimento, mas dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, que isto é em Jesus Cristo, que esses batismos têm diferença um do outro, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E o batismo no nome de Jesus é o batismo no Espírito Santo, não é o batismo nas águas. Olha o que João dizia. Em verdade eu vos batizo com água. Olha só, tá claro demais. Em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. É real demais. Não há dúvida, não.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Isso ele dizia, o que vinha após dele é Jesus. Olha só. Eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o batismo no nome de Jesus, não há dúvida. Olha só. Com fogo. Em sua mão tem uma pá, limpará a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Uma vez que a pessoa, isso quer dizer, uma vez que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, basta ele começar a orar e ligar nas coisas celestiais, ele volta a falar em língua e profetizar. Volta a Atos. Vamos decifrar esses dois batismos junto comigo? Você viu lá? Eu, em verdade, vos batizo com água. O batismo de arrependimento, que é aquele batismo, mais uma vez quero frisar, de Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo de arrependimento. E ele dizia, eu em verdade vos batizo com água. Viu? O que é o batismo de arrependimento. Mas estou falando o povo que crê, estou explicando para o povo que crê no que após esse há de vir, isto é, em Jesus Cristo. O que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo não sou digno de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha Paulo. Mas Paulo disse, certamente João, né? Eu falo várias vezes, né? A Bíblia diz que Paulo dizia, eu não me envergonho de dizer às vós as mesmas palavras, porque é o poder de Deus, mas eu vou ler o versículo 5. Olha só. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo falou, mas quando Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, que é em Jesus Cristo, que é o batismo no Espírito Santo, já dá uma diferença aqui entre esses dois batismos. Existe o de arrependimento, vírgula, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, mais uma vírgula, em Jesus Cristo, que é o batismo no Espírito Santo e com fogo. E os que ouviram, quer dizer, os que deu crédito, que entenderam, foram batizados em nome de Jesus. Ele colocou as mãos sobre eles, e eles falou em língua, veio sobre eles o Espírito Santo, ele colocou a mão sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, no versículo 6 aqui está falando, e eles falou em língua e profetizou. Então não há dúvida não, tem que examinar a Bíblia. Tem que ler direitinho. Tem que examinar. O mundo, meus irmãos, tem trazido uma confusão muito grande para as pessoas a respeito da palavra de Deus. Eu quero dar uma dica para vocês. Tem pessoas que estão confundindo falar a verdade com julgar. Isso é uma das coisas que estão me preocupando demais. Eles confundem falar a verdade com julgar. E eu quero explicar um pouquinho aqui, nesse finalzinho, que falar a verdade não é julgar e julgar também não é falar a verdade. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo aqui o seguinte, olha, julgar as pessoas é quando nós falamos uma coisa que nós não temos certeza. Mas quando você fala uma coisa que você tem certeza, você não está julgando, você está falando da verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem um nem outro, não. Ninguém, se não for por ele, não chega lá. Aí, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Que julgar não é falar... não pode confundir julgar com falar a verdade. E nem falar a verdade com julgar. Desculpe se eu trocar e fizer confusão. Mas eu quero que vocês entendam. Por exemplo,
Julgar é quando você fala uma coisa, mais uma vez eu vou falar, que você não tem certeza. Mas quando você fala uma coisa que você tem certeza, você não está julgando. Primeiro, você abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 12, 47, você vai achar escrito: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. A própria palavra que tem pregado, essa há de julgar o homem no último dia. Já começou por aí. Então vamos falar a verdade, não é julgar. Não é julgar. Quando você fala a verdade, não é julgar. Se você falar e mostrar. Por exemplo, se você abrir a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, e versículo 19, Gálatas 5 e 19, você vai achar escrito as obras da carne. Vamos meditar lá que nós vamos conseguir decifrar essas duas coisas. Que julgar não é falar a verdade, né? E falar a verdade também não é julgar. Entendeu? Vamos lá. Julgar, viu? Está confundindo julgar com falar a verdade. E está confundindo falar a verdade, entendeu? Então, cada um desses no seu lugar. Já disse aí, no passado. Gálatas 5:19. Olha o que fala sobre as obras da carne. Vamos lá. Ó. Faz que tem uma pessoa que está praticando todas essas coisas. Um exemplo. Olha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, tem mais ainda, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Isso é o apóstolo Paulo, aquele que Jesus transformou ele no caminho de Damasco. É ele. Acerca das quais vos declaro, como eu já antes vos disse. Os que cometem essas coisas não herdarão o reino do céu. Não. Então não vamos confundir julgar com falar a verdade e falar a verdade como julgar. Não. Falar a verdade é uma coisa, julgar é outra coisa. Por exemplo, se tem uma pessoa que está na prostituição, veja bem, na impureza, lascívia, idolatria, iras, peleja, dissensões, emulações, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia e mais coisa, ele vos declarou, como ele já antes tinha falado, que os que cometem essas coisas, ele não herdarão o reino do céu. Agora, se a pessoa abandonar essas coisas, beleza. Mas o grande negócio está sendo assim. Tem pessoa que ele está ignorando a questão. Ele está na prostituição e não quer deixar. Ele está na idolatria e não quer deixar. Ele está no adultério e não quer deixar. E se você falar para ele, ele se enfesa, ele se irrita, ele briga e fala que nós estamos julgando. Ele que a Bíblia diz, não julguei para que não seja julgado. Então ele está confundindo as coisas. Quando você fala a verdade para a pessoa, você não está julgando a pessoa. Julgar é quando você fala uma coisa que você não tem certeza. Mas se tem uma pessoa no adultério, na prostituição, na impureza, como diz Gálatas 5:19, a própria palavra fala, ele não herdará o reino do céu. Ele já está desenganado. Ele não herdará o reino do céu. Tem palavra na Bíblia que não tem volta. Não tem, por exemplo, eu vou ler Gálatas aqui, 5, versículo 19, e porque nós estamos vivendo um mundo atual desse jeito que nós estamos vivendo aí, eu vou maneirar essa palavra, eu vou procurar um ajeito. Aqui não tem ajeito, não. Não tem ajeito. Não herdará o reino do céu. Não herdará o reino do céu. Mas o que faz o homem abandonar essas coisas para ele entender? O Espírito Santo de Deus. Aquele que transformou Saulo para Paulo no caminho de Damasco, quando pediu carta para perseguir as igrejas de Deus. Que ele apareceu para Ananias na visão. Ananias foi lá e orou para Paulo. Paulo recebeu e foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. É aquele que Paulo demonstrava preocupação quando ele chegou em Éfeso, que ele achou ali alguns discípulos. E ele fez a pergunta, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste?
Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Ele preocupou, em que vocês é batizado então? Por quê? Ele sabia que uma igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja cheia de problemas, brigas. O passado do homem ainda continua dentro dele, ele não tem uma transformação. Por que ele não tem uma transformação? Quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, aliás, desculpa, João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16, já para nós encerrar aqui, eu quero deixar aqui para nossa meditação, amanhã estou de volta em nome de Jesus Cristo, né? Capítulo 16 e versículo 7, olha Jesus falando, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, esse é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. O título até fala, continuação, das últimas instruções aos discípulos. Ele estava instruindo aos seus discípulos a respeito da sua saída e também da sua própria volta. Instruir quer dizer explicar. Vai ser assim, 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 e assim continua. Instruir. Vamos supor, você entrou na autoescola, você vai passar pelo instrutor, que vai te explicar as regras, como vai ser, até chegar no ponto de fazer a prova e até o dia final. E você receber seu certificado, que é a CNH. Beleza. Então vamos nessa. Presta atenção. Versículo 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que é isso? Ele vai convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Como pode ser? Nós lemos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, sobre as obras da carne. A primeira foi prostituição, impureza, lascívia, idolatria, iras e peleias, dissensões e heresias. O que é convencer? O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele não adultera, ele não prostitui, ele foge dessas coisas, ele está liberto, ele está transformado. Paulo foi um homem transformado naquele dia, porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Por isso ele preocupava com a igreja que não tinha essa dracma, que tinha o batismo de arrependimento, mas não tinha o batismo no Espírito Santo, que era ser convencido do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. O homem que tem o Espírito Santo, ele é convencido do pecado, prostituição, impureza. Gálatas 5,19. Leia e medita bem. Se você praticar aquelas coisas e não deixar, não se arrepender, não herdará o reino do céu. A Bíblia fala lá, não herdará o reino do céu. Da justiça. Por que da justiça? Da justiça tenho eu para mim. Que significa, por exemplo, toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, mesmo diante de qualquer justiça, ele sabe como levar as coisas. Entendeu? Jesus sabia. Por muitas vezes ele respondia na hora certa. Eu lembro que quando ele estava sendo entrevistado por Pilatos fazia as perguntas para ele, né, ele calado, teve um momento que Pilatos até se irritou, chegou a bater na mesa e falar, tu não fala, tu não sabe que tem poder para te soltar e te crucificar? Aí ele respondia, nenhum poder tu terias contra mim se do céu não fosse te dado, mas aquele que me entregou nas tuas mãos o maior pecado tem. Isso ele dizia de Judas Iscariote, a Bíblia fala. Outra vez que me chama a atenção, aqui a respeito da justiça que estou falando, mesmo diante da justiça, ele respondia na hora certa, foi quando Pilatos trouxe a notícia para ele, olha, tua nação é a nação dos sacerdotes, e eles entregaram tu para mim, o que é que tu fizeste? Ele respondeu, porque meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, olha só, eu pelejaria para não ser entregue nas mãos deles, mas agora meu reino não é daqui. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Agora eu leio esse aqui, ó. Ele dizia, eu tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, deixa até aí. Eu tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, veja bem. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem uma transformação. Não há nele, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, não há nele contenda, não há nele dissensão, não. Ele é um homem transformado, ele é um homem liberto. Paulo, quando recebeu,
Ele era um perseguidor do evangelho. Logo após já fala, o perseguidor agora é perseguido. Passa a ser um homem manso. Passa a ser um homem compreensível das coisas de Deus. Compreensível em tudo. Entendeu? Hospitaleiro, visitador, ganhador de alma para Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe a todos e a todas. Amanhã estamos de volta. Vamos ler mais a Bíblia Sagrada. Mas eu quero que vocês entendam, lê com muita atenção, lê a Bíblia. Eu quero encomendar vocês como se fosse que vocês estivessem comendo, viu? Como se fosse que vocês estivessem comendo. Porque aí você vai saborear. Isso aqui é o pão vivo que desceu do céu. É a água da vida. Quem comer esse pão nunca mais terá fome, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Que Deus abençoe a todos e a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais, amanhã, nesse mesmo horário, estou de volta, fazendo a obra de Deus com todos vocês.